Bom dia, nenenzinho. Gente, vamos lá. Uma caixa contém 20 bolas, sendo 8 brancas. 20 bolas, sendo 8 brancas. Qual a porcentagem de bolas brancas? São 20 bolas, sendo 8 brancas. Então é a parte para o todo. Vamos comparar o 8 com 20. Então são 20 bolas, sendo 8 brancas. Aí você multiplica por 5 em cima, multiplica por 5 embaixo para forçar o 100. 8 vezes 5, 40. 40 sobre 100, 40%. A alternativa é... A Danielzinha fez assim, ó. 20 é 100%. E 8 é x. Então 20 é 100%. 8 é x. Aí multipliquei em cruz. Numa regrinha de 3. Parabéns. Eu só tenho que te dar os parabéns. Agora, uma pesquisa recente aponta que 8 em cada 10 homens cuidam da beleza e da higiene. 8 em cada 10. 8 em cada 10, gente. 8 em cada 10 homens brasileiros cuidam da sua higiene pessoal. Qual que é o valor percentual? 8 em cada 10. Multiplica por 10, embaixo e em cima, para forçar o 100. 8 em cada 10 é 80%. 80%. Isso está na alternativa A. Então, o Danielzinho fez que, sei lá, 10 homens é 100% e 8 homens é X. E aí multipliquei em cruz. Eu só tenho que te dar os parabéns. Só isso. Tá, uma sala de aula tem 40 alunos, dos quais 8 homens. 40 alunos, dos quais 8 homens. Ele quer o percentual de mulheres. Galera, são 32 mulheres. Se são 40 alunos, 8 homens. 8 homens. Então são 32 mulheres. Qual que é o percentual de mulheres? 32 em 40. Divide por 4, divide por 4. Vai dar 8 em 10. De acordo com o exercício anterior, 8 em 10. 80% de mulheres. Alternativa bola. 80% de mulheres. Claro que Danielzinho fez assim, ó. 40 alunos é o meu 100%. 32 mulheres é X. Eu só tenho uma coisa pra te falar. Eu tenho que te dar os parabéns. Ok. A estreia do triatlo nas Olimpíadas foi no ano 2000, que você não era nascido. E aí é 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. Em relação à distância total, a corrida representa... A corrida é 1,5 km? Não, é 10 km. A corrida é 10 km. A distância total é 1,5 de natação, mais 40 de ciclismo, mais 10 de corrida. Então, em relação à distância total, qual é o percentual da corrida? Então, a corrida vai ser 10 km de corrida. Aqui vai dar 51,5. É isso? A prova completa tem 51,5 km. Ele quer saber, então, 10 em relação a 51,5. Tá. Multiplica por 10, só para tirar a vírgula. Vai dar 100 dividido por 515. 100 dividido por 515 dá 0,19, aproximadamente. Tá, vamos tentar fazer sem calculadora. É que pelas alternativas, gente, a letra B de bola tá com 17%. E a letra E tá com 19%. É perto demais. É perto demais. Então o que a gente pode fazer é dividir por 5, sei lá. Divide por 5, vai dar 20. Aí 515 dividido por 5 dá 103. Aí, galera, você pode dar aquela miguezinha de 100, comparar com o 20 com 100, tá ligado? Aproximadamente. 20 em 103 é 20 sobre 100, aproximadamente 20%. Então, mas você viu que eu diminuí aqui, né? Eu comparei com 100, mas o certo seria 103. Então você vai aproximadamente 20%. Alternativa E, 19,42. Agora, a safra nacional de grãos atingirá 192,3 milhões de toneladas nesse ano. Um crescimento de 2,2% em relação a 2013.
quando foi de aproximadamente 188,1 milhões de toneladas. Então você viu que aumentou? De 188,1 foi para 192,3. Tá bom. Teve um aumento aí de aproximadamente 2,2%. Tá. O destaque na produção será a região centro-oeste, responsável por 42%, seguida pela região sul, com 38%. Qual será aproximadamente a quantidade em milhões de toneladas da produção na região centro-oeste de 2014? Vamos lá. Em 2014, qual que é o total? Em 2014, o total é 192,3 milhões. Ele quer saber a quantidade da região centro-oeste. Ele fala que a região centro-oeste é responsável por 42%. Centro-oeste é responsável por 42% de quem? Da produção total. 42% da produção total. Então a gente vai calcular, gente, 42% aí. 42% de 192,3 milhões. Bom, vamos lá. 42%, aproximadamente 40% de 192. Aproximadamente 40% de 192. Então eu vou fazer 4 vezes 192. Dá 768. E vou dividir por 10. Que é só colocar vírgula. Aproximadamente 76,8. 76,8. Porém, as alternativas não me deixaram aproximar, tá vendo? Tem hora que eu consigo, tem hora que eu não consigo. Porque agora que eu olhei, gente, a letra D de dado é 79 e a letra C de casa é 80. Tipo, é muito perto as alternativas. Aí a gente não consegue aproximar. Então, desculpa, perdão, é 42% de 192,3. Vai ter que fazer a continha. 0,42 vezes 192,3. Então, 42% de 192,3 tá dando 80,7. 80,7. Aí a gente vai de alternativa C. Isso é em milhões, né? Milhões. Qual que é? Tá. E, A, B e C. Agora vamos lá, questão 6. Cadê você? Durante o jogo de futebol, público presente, público pagante. Público presente, público pagante. Diante da diferença entre os dois totais, um dos comentaristas esportivos afirmou que apenas 75% das pessoas, 75% das pessoas pagaram o ingresso. Considerando que a afirmativa está correta, qual é a razão entre o público não pagante e o público pagante? Fih, vamos colocar aqui. Público presente. Finge que é 100. 100 pessoas. 100 pessoas. Público presente. 100 pessoas. Qual que é o público pagante? 75%. Então, 75 pessoas pagaram o ingresso. Quem não pagou? 25. Ele quer saber qual que é a razão entre o público não pagante e o público pagante. É 25% em relação a 75%. Se 75% pagaram o ingresso, os outros 25% não pagaram. Então ele quer saber a razão entre o público não pagante e o público pagante. Ele não quer comparar com o público presente. Tá. Divide por 5. Vai dar 5 em 15. Aí divide por 5 de novo. Vai dar 1/3. Que já poderia ter dividido por 25, né, prof? 1/3. Alternativa bola. Tá. O IBAMA, o que fez o IBAMA? A remessa dessa encomenda caracteriza crime ambiental com detenção de 6 meses a 1 ano e multa que pode variar de R$500 a R$5.000. O pacote continha 264 coleópteros, que isso, hein? 79 lepidópteros, que isso, hein? E um bicho-pau. Au!
a porcentagem de borboletas e mariposas apreendidas com relação ao total de insetos. Qual que é o total de insetos? 264 mais 79 mais 1. Esse é o total de insetos. Ele quer a porcentagem de borboletas e mariposas. Borboletas e mariposas? 79. Então, qual que é a porcentagem de mariposas e borboletas? É 79 em relação a, deixa eu ver aqui, 264 mais 79 mais 1, 344. Se dividir 79 por 344, dá 0,22, que é 22% aproximadamente. Então a gente vai na letra A, 23%. Claro que não dá pra fazer nada aqui, porque a letra B é 25. É perto do 23, galera. Então vai dar 0,22, que é, se você multiplicar por 100%, né? Vira 22%. Ok. Vamos ver se cabe aqui 8. O lote olha a casa de Josefina. Josefina é irmã do José Grosso. Foi construída, tem 840 metros quadrados. A casa tem 840 metros quadrados. A casa ocupa 24%. Esse é um lote. Esse é um lote. A casa ocupa 24%. Sei lá. Assim, ó. A casa ocupa 24% desse espaço. A garagem 6,5%. O restante é jardim. Olha. 24 mais 6,5 dá 30,5. Tira de 100%. O jardim fica com 69,5%. Aqui é jardim, fera. Ela mora na floresta. Josefina mora na floresta. Ele quer saber, galera, qual é a área do jardim? 69,5% de 840. Que eu vou colocar 70%. 70% de 840. Tá. 84 vezes 7. 588 aproximadamente. 588 metros quadrados. 588 metros quadrados. A gente vai de alternativa A. Por que se aproximou? Porque a letra B está muito longe da A. A C está muito longe da A. A D, que é a mais perto. A alternativa D, que é a mais perto. A mais próxima. Tem mais de 120 metros quadrados de diferença, galera. Por isso que eu fiz 70% de 840. Beleza? Aí a gente marca lá. Pedrinho, Pedrinho, tem 2 caixas de brinquedos. Uma grande e uma pequena. Tem a caixa grande e tem a caixa pequena. Beleza, Pedrinho? É nóis. 80% dos brinquedos estão na caixa grande. Então, se 80% dos brinquedos estão na caixa grande, 20% dos brinquedos estão na caixa pequena. 10% dos brinquedos na caixa grande são vermelhos. 10% dos brinquedos são vermelhos. 20% dos brinquedos da caixa pequena são vermelhos. 20% são vermelhos. Dentro dos brinquedos de Pedrinho, qual que é a porcentagem de brinquedos vermelhos? Então vamos lá. Pedrinho tem 100 brinquedos. 80% estão na caixa grande. 10% são vermelhos. 100 brinquedos. 20% na caixa pequena. 20% de 100 são 20 brinquedos. Agora, dos 20 brinquedos da caixa pequena, 20% são vermelhos.
20% de 20, tal, dá 4. Beleza? Então, se de 100 brinquedos, ele tem 12 brinquedos vermelhos. Qual que é a porcentagem de brinquedos vermelhos? 8 mais 4, 12 em 100. 12%. Beleza, neném? Vem, vem. Na Câmara dos Vereadores, uma proposta recebeu 42% de aprovação, 48% de rejeição e 5 vereadores se abstiveram de votar. Veja, 100%, beleza? 100%. 42% de aprovação, 48% de abstenção e 5 vereadores, 42% de aprovação, 48% de rejeição. Já são quantos? 42 mais 48, 90%. Então aqui é 10%. Só que ele fala que 5 vereadores se abstiveram de votar. 5 vereadores. Então quer dizer que 5 é 10%. 5 é 10%. X é 100%. Então 5 é 10%, X é 100%. Multiplica em cruz. Multiplica por 10. 50 pessoas. 50 pessoas. Agora ele quer saber assim, ó. A proposta foi aprovada com um percentual de... Tá. Houve uma nova votação. Após intensa negociação, em que 4 dos vereadores que haviam rejeitado, tá, então são 50 vereadores, 42% de 50, vamos descobrir aqui, ó, 5 se abstiveram. Quanto que é o 42% de 50? 42% de 50, que vai dar 2, né? 42 por 2, 21. Aí, para dar 50, vai ser aqui 48%, deixa eu fazer, vai. 48% de 50 é 24. Ok. Então, vamos lá. Após intensa negociação, em que 4 dos vereadores que haviam rejeitado a proposta e 3 do que se abstiveram passaram a aprová-la. Então, 21 continuam aprovando. 21 continuam aprovando. Aí 4 dos vereadores que haviam rejeitado, 4 dos que haviam rejeitado passaram a aprová-la. E 3 dos que se abstiveram passaram a aprová-la. Então isso aqui foi para 28. Então 4 destes pularam o muro e 3 destes pularam o muro. Passaram a aprová-la após a intensa negociação. Dessa forma, a proposta foi aprovada com percentual de 28 em 50. 28 em 50. É o percentual de aprovação. Dobra. Vai dar 56, dobra sobre 100. 56%. Dado. 11. A empresa multinacional, 60% dos 2.400 funcionários são do sexo feminino. 60% de quem? De 2.400 funcionários. Toma. É 24 vezes 60. 1.440. Mulheres. Tá, de 2.400. De 2.400. Então, quantos homens? 2.400 menos 1.440. 960. Ok. Muito obrigado. Aí ele falou assim, ó, 672 dos funcionários do sexo masculino são de nacionalidade brasileira. Então, desses 960 homens, 672 brasileiro. 25% das mulheres não são brasileiras.
25%, gente, é um quarto. Um quarto de 1.440. Um quarto de 1.440, 360. Aqui são as que não são brasileiras. Se você fizer 960 menos 672, dá 288, que também não são brasileiros. Porque ele quer o percentual do total de funcionários. Ele quer o percentual do total de funcionários que não são brasileiros. Mulheres não brasileiras, homens não brasileiros. Então você viu? 60% de 2.400 são mulheres, a diferença são homens. Ele já me fala quantos homens são brasileiros, a diferença não são. E ele fala que 25%, um quarto, 25% das mulheres não são brasileiras. Qual é o percentual do total de funcionários que não são brasileiros? É isso mesmo. É 288 mais 360, 648. Dividido por 2.400. Dá 0,27. Que se você multiplica por 100%, dá 27%. Alternativa casa. Agora, empreendimento imobiliário, centro comercial e o parque ocupam respectivamente. Tá. Centro comercial, 42%. Tá aqui, pega essa área aqui. 42% centro comercial. Centro comercial. Tá, o parque pega 53%. Sei lá, tipo aqui, ó. 53% o parque. Então tá. Área restante vai ser, deixa eu ver aqui, ó. 42 mais 53, 95. Então a área restante é o 5%. A área restante vai ser 5%. Ele fala que é 3.000 metros quadrados. Muito obrigado. Destinado a jardins e vias de circulação. Nessas condições, qual que é a área do terreno ocupada pelo centro comercial? Uai, mas 5% é 3.000 metros quadrados. E 42%? X. Corta o símbolo de porcentagem. Multiplica em cruz. 5x igual 42 vezes 3.000. Então, x igual 42 vezes 3.000 dividido por 5. 3.000 por 5 é 600, né? 600 vezes 42. Então, o centro comercial ocupa uma área de 25.200 metros quadrados. Aí a gente vai de alternativa casa. Unesp. Considera o trecho. A YouGov survey of more than 16,000 adults found that of 40% of people who asked for a pay rise, just over a quarter succeed. De acordo com os dados do total de entrevistados, são 16 mil entrevistados. 16 mil entrevistados. 40% pediram aumento. Saudades, hein? 40% pediram aumento. Só que ele falou que só um quarto conseguiu. 40% de 16 mil pediu aumento, beleza? Isso aqui é um número, gente. 40% de 16 mil pediram aumento. Aí ele fala que apenas um quarto obteve sucesso. Beleza? Tá. Então, pau. 16 mil dividido por 10. 1.600. Então, 1.600 em relação a 16 mil. 1.600 em relação a 16 mil. Que eu vou comparar a parte pelo todo. 16 em 160. Se dividir por 16, vai dar 1 sobre 10. Que é 10 sobre 100. Que é 10%. Danielzinho, como a pergunta está em porcentagem, não precisa dos 16 mil, né, querido? Era só ter feito 40% vezes um quarto.
que isso vai dar 40 sobre 400, divide por 4, 10 sobre 100. Ele queria saber o percentual, gente. É 40%, 1/4 de 40%. É 10%. Agora aqui. Neném. Segundo dados do Instituto Trata Brasil, 83,3% dos brasileiros contam com água encanada. 83,3% dos brasileiros. Mas apenas 51,1% têm acesso ao tratamento de esgoto. De acordo com estimativas do IBGE, em 2021, a população brasileira atingiu a marca de 213,3 milhões. Considerando-se que todos os brasileiros que têm acesso ao tratamento de esgoto também têm acesso à água encanada. Considerando-se que todos os brasileiros que têm acesso ao tratamento de esgoto também têm acesso à água encanada. O número aproximado de brasileiros que em 2021 têm acesso à água encanada, mas não têm acesso ao tratamento de esgoto. Galera, 83,3% têm acesso à água e 51,9% têm acesso ao esgoto. A diferença é o quê? Quem tem acesso apenas à água. Que é isso que ele quer. Acesso à água encanada, mas não tem acesso ao tratamento de esgoto. 83,3 menos 51,9. 31,4%. 31,4% de quem? De 213,3 milhões. 31,4% de 213,3 milhões. Aí, então, vamos tentar aproximar? Só que olha a alternativa. É a D e a E. Tá mais ou menos perto, mas se a gente fizer 30% de 213. Vamos ver, 30% de 213. 213 vezes 3. 213 vezes 3. Dividido por 10. Dá 63,9 mil. Aí, galera, você vai na alternativa E. 30% de 213. Sei lá, alternativa E. Que vai dar 67 milhões. Claro que se você fizer na calculadora, 0,314 vezes 213,3 dá aproximadamente 67. Aparecendo aqui as notificações. Pedro Henrique, vulgo PH, Fredão Jefão, tudo conversando no grupo. Tudo conversando no grupo, vai aparecendo aqui e eu trabalhando. Eu trabalhando e eles divertindo. É isso mesmo. Tamo junto. Agora aqui, em 2020, 97% das pessoas estavam matriculadas na escola. O restante, correspondente a 1,5 milhão de pessoas, olha gente, então é 3%, né? Então 1,5 milhão é 3%. X é 100%. Corta o símbolo de porcentagem e multiplica em cruz. 3x igual a 1,5 vezes 100. Vai dar 150, 50 milhões. Tá. Segundo os dados apresentados, o número de pessoas com a idade entre 7 e 14 anos que estavam matriculadas na escola. 97%. 97% de 50 milhões. 97 por 2. 48,5. 48,5 milhões. 48,5 milhões. Alternativa A. Danielzinho, peraí. Poderia ter feito assim? Poderia ter feito igual a questão 12? Poderia ter feito a 15 igual a 12? 1,5. Não, acho que não, né? Porque... poderia. 1,5 mil. É 3%. X é 97%. Aí você já vai achar
o pessoal que está matriculado. Ao invés de achar o total, já acha o total matriculado. Beleza, galera? Só tem uma coisa para dizer para vocês. Parabéns. Que é isso? Estamos voando, hein? Agora, galera, pelo amor de Deus, hein? Olha lá. Qual dos 5 reservatórios tem maior volume? Reservatório 1, ele está com 20%. Deixa eu ver. A capacidade dele é 105. 105 bilhão de litros. Então, o reservatório 1 é 20% de 105. Reservatório 2, ele está com 50%. 50% da capacidade dele? Não, 30%. Esse é o 3. O 2 está com 30%. 30%, só que a capacidade dele é 100. Bom, 30% de 100 é 30. 30 bilhões de litros. O 3, ele está com 50% de 20. Ih, cabe pouquinho dele. 50% de 20 é a metade. Só 10. Reservatório 4 está com 40% de 80. 40%. Só que a capacidade dele é 80 bi. Toma. 8 vezes 4, 32. Reservatório 5 está com 60%. Só que ele tem capacidade de 40 bilhões de litros. Toma. 6 vezes 4, 24. Só esse que é chatinho, né? 20% de 105. Calcula 10% e dobra. 21 bilhões de litros. Qual que é o reservatório com maior volume de água? O 4. 32. Beleza. Qual é o valor correto para 30% de 50% de 40%? 30% de quem? De 50% de quem? De 40%. Tá. Toma. Embaixo vai ficar 100 vezes 100. Em cima é 3 vezes 5 vezes 40. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 40. Toma. 15 vezes 4. 60, embaixo vai dar 1000. Toma. 6 sobre 100, mais conhecido nas bocas como 6%. Mais conhecido nas bocas como 6%. Agora, o que é isso aí? O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais. Especialistas calculam que dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cubram por volta de 470 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para pastagens e 80 milhões para agricultura. De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para a agricultura em relação à área total do território brasileiro. Em relação à área total do território brasileiro. Ele quer saber o percentual correspondente à área utilizada para a agricultura. Cadê a agricultura? 80 milhões. 80 milhões para a agricultura. Em relação a 853 milhões. Bom, gente, se você dividir 80 por 853, dá aproximadamente aí 9,3%. Você divide na calculadora, 9,3%. Mas vamos tentar te ajudar. Sem calculadora. Ó. Então, mas pelas alternativas não vai ficar muito fácil, né? Porque eu ia fazer assim, ó. Eu ia fazer 80 em relação a 800. 80 em relação a 800, se dividir por 8, dá 10%. Mas a resposta é um pouco menos. A resposta é um pouco menos. Por quê? Porque eu diminuí o número, gente. Então, 80 por 800 dá um número maior do que 80 por 853. Aí você tem que ter essa noção de que dividir por um número maior
vai dar um resultado menor, mas então 80 em relação a 800, se dividir por 8, dá 10%. Então, mas é um pouco menos. Um pouco menos a gente vai de dado mesmo. 18 dados. Agora aqui. O número de mortes em nível global no ano 2016 foi de aproximadamente 158 milhões de pessoas. Estima-se que 31% dessas mortes doenças cardiovasculares, sendo que 3/4 delas ocorreram em países de baixa e média renda, e as demais nos países de alta renda. Na situação descrita de 2016, o número aproximado de mortes causadas por doenças cardiovasculares nos países de alta renda. Então vai. 158 milhões. 31% de 158 milhões é um número, beleza? 158%, 31% de 158 milhões. São as mortes por doenças cardiovasculares. Agora, cuidado, gente. Ele fala que 3/4 ocorreram em países de baixa e média renda. Então, 1/4 em alta. Se 3/4, que é o 75%, foram em países de baixa e média renda, 1/4, que é o restante, 25%, em alta renda. E ele quer saber nos países de alta renda. Tá, então isso aqui é 158 vezes 31, dividido por 400. 158 vezes 31 dá 4.898, dividido por 400. Ô filho, isso aqui eu vou aproximar para 4.900. 4.900, faltam duas pessoas, gente. 4.900 por 400, 49 por 4, que vai ser mais ou menos 48 por 4. Um pouquinho mais que 12, vai? Um pouquinho mais que 12 milhões? Então, um pouquinho mais que 12. A gente vai de dado, né? Na 19. Um pouquinho mais que 12 milhões. 19. Dado. Beleza. Edgar saiu de casa com 100 reais. Foi à farmácia e gastou 20%. Então ele saiu de casa com 100 reais. Na farmácia ele gastou 20%. Então ele gastou 20 reais. Quanto sobrou? 80. Aí ele foi à padaria e gastou 20% do que tinha. Ele foi pra padaria com 80 reais. Aí ele gastou 20%. Ele gastou 16 reais. Dos 80. Quanto que ele foi embora? 80 menos 16. 64 reais. Tá bom. Depois disso, voltou pra casa. Quanto dinheiro Edgar tinha no bolso ao chegar em casa? 64 reais. Dado. Pera aí, chegou a marmita. Voltemos. 21. Uma pesquisa dos candidatos a prefeito tem o Pedro Divino e a Maria Bem-Vista. Olha isso. E o José Inocêncio. Com relação ao gráfico das intenções de votos, a cidade possui 50 mil eleitores. O número de votos do candidato mais cotado, bom, gente, o mais cotado é o 35% ali, ó. Então, o mais cotado é o 35% de 50 mil. Esse seria o mais cotado, beleza? Toma, tá acabando? Brincadeira, hein? Então vai dar o quê? 35 vezes 500. 35 vezes 500 eu acho que eu sei fazer, hein? 35 vezes 500, 17.500. Ok. Dado. 22. Cadê? Pesquisa com 500 pessoas. 50% dos homens responderam sim. 60% das mulheres responderam sim.
E teve um total de 280 respostas sim. Quantas mulheres a mais que homens foram entrevistadas? Então, peraí. Tá. São 500 pessoas. 50% dos homens entrevistados responderam sim. E 60% das mulheres responderam sim. Sabendo que na entrevista houve 280 respostas sim. Então vamos lá. São 500 pessoas. Vou colocar que são X homens, Y mulheres. Então a gente já tira aqui homens mais mulheres igual a 500. Aí ele fala que 50% dos homens, 50% dos homens e 60% das mulheres responderam sim. Total de sims, 280. Então 50% dos homens, 60% das mulheres responderam sim. Tá, então agora vai dar um sistema. Vamos lá, deixa eu ver. Aqui vai dar 5x sobre 10, 6y sobre 10, 280. Vou passar o 10 multiplicando. 5x mais 6y, 2.800. Como é o mesmo 10, o mesmo denominador, passei multiplicando. 5x mais 6y. Tá. Olha o sisteminha. Vou multiplicar de cima por menos 5. Então vai dar, o azul acabou, menos 5x, menos 5y, menos 2.500. Multipliquei tudo por menos 5. Soma as equações para cortar o x. Menos 5y mais 6y vai dar y. Menos 2.500 mais 2.800, 300. Então são 300 mulheres e 200 homens. O que ele quer saber? Quantas mulheres a mais que homens foram entrevistadas? 100. 22. Quantas mulheres a mais que homens foram entrevistadas? Em uma cidade, sabe que 40% dos trabalhadores estão desempregados. Desse grupo, dos desempregados, 60% não concluíram o ensino médio. A porcentagem do total de trabalhadores que estão desempregados e concluíram o ensino médio. Então vamos lá, 100 pessoas. 40% estão desempregados. 40% de 100, sem emprego. Vou escrever assim, ó, sem emprego. 40% de 100. Desse grupo dos desempregados, 60% não concluíram o ensino médio. 60% de 40, 24. Se 24 não concluíram o ensino médio, 16 concluíram. Ele quer saber a porcentagem do total de trabalhadores que estão desempregados e concluíram o ensino médio. É a parte pelo todo. 16%. A gente vai ter alternativa A. E para terminar, a saideira, Carlos fazia um teste por computador em que a cada resposta dada era informado sobre a porcentagem de acertos até então. Ao responder a penúltima questão, a porcentagem de acertos era 37,5%. E ao responder a última, a porcentagem de acertos passou para 40%. Então, quer dizer que ele acertou a última, né? Ele acertou, porque a porcentagem aumentou. O número de questões dessa prova era... Rapaz, essa é difícil, hein? Ó, vamos colocar até a penúltima questão. Então ele fala assim, ao responder a penúltima questão, a sua porcentagem de acertos
era 37,5%. Então, até a penúltima questão, ele tem, sei lá, X acertos. E até a penúltima questão, o total é T menos 1, porque é a penúltima questão, gente. Na hora que ele responde a última questão, o total de acertos é X mais 1. E qual que é o total de questões que tem nessa prova? T. Então vamos lá, de novo, ó. Total de questões da prova, T. Mas até a penúltima questão, ele respondeu todas as questões? Não, ele está na penúltima. Então, T menos 1. Aí ele acertou X. Ele acertou X de T menos 1. Aí ele respondeu a última e acertou, porque a porcentagem dele aumentou. Então, ele acerta X questões de T menos 1 com 37,5%. Aí depois ele acerta X mais 1 questões, em relação a T questões, 40%. Muito doido, né? Muito doido. Tá, isso aqui vai dar X. 37,5% é 3/8. E aqui é 4/10, que é 2/5. 37,5% é 3/8. É só você multiplica por 10. E aí divide por, sei lá, vai dividindo por 25. 1.000. Divide por 25, dá 40. Aí divide por 5, dá 8. 375 divide por 25 dá 15. Divide por 5 dá 3. Agora multiplica em cruz. 3 vezes T menos 1 igual a X. 4T igual a 10 vezes X mais 1. Distributivo. 3T menos 3 igual a X. 4T igual a 10X mais 10. Então aqui em cima, ó, 3T é igual a 8X mais 3. E 4T, 10X mais 10. Multiplica tudo por 4. Multiplica tudo por 4. Multiplica tudo por 3. Multiplica tudo por 3. 12T igual. 12T iguala. 12T vale 32x mais 12. E 12T vale 30x mais 30. Joga pra cá menos. Joga pra cá menos. X igual a 9. Se o x é o 9, 8 vezes 9, mais 3. 72 mais 3, 75. 75 dividido por 3, 25. 25 questões. Era a prova. Bola. Vamos fazer um teste, galera? Vamos fazer? Agora que eu sei a resposta. Quer dizer que até a penúltima questão, ele tinha acertado 9 de 24. Até a penúltima questão, 24 questões, ele acertou 9. Isso aqui dá 3/8. Isso aqui dá 3/8. Que é o 37,5%. Aí ele acertou a última. Então foi para 10 acertos e 25. Isso aqui tem que ser 40%, né? Porque divide por 5 é 2/5, que é 0,4. Tá vendo? Então aqui eu chamei de X. Aqui é X mais 1. Aqui eu chamei de T. Aqui é T menos 1. Vê se faz sentido agora que a gente sabe as respostas. Que estão estudando, né, velho? Tchau, obrigado com Deus.